e a sua missão. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Poder sentar. A primeira parte que me chama a atenção, deu-lhes poder sobre espírito imundo para o expulsarem, para curarem toda a enfermidade. Você tem noção do que você tem nas suas mãos?
Não é até o meio que você vai ser salvo. Não é até o iniciozinho que você vai ser salvo. É quem perseverar até o fim. Tá doendo, tá sofrendo, tá sangrando, mas ainda não é o fim. É quando você chegar no fim que você vai ser salvo. Que vai vir uma coroa da vida sobre a tua cabeça. Que você vai passar por uma porta estreita e ver aquele rio de cristal azul. E Jesus Cristo dizendo: vinde, bendito de meu Pai.
Mateus capítulo 17, versículo 7. Eu só quero ler o finalzinho. Levantai-vos e não tenhais medo. Sabe o que eu já vi? Muitos cristãos orando, cheios do poder de Deus, e quando via alguém se manifestar, saía correndo. Nosso Deus não é maior não, nosso Deus não tem poder não, o Senhor nos usa para expulsar demônio não. A gente não tem que correr do diabo não, ele que tem que correr da gente. Porque o Senhor habita em nós e ele tem temor a Deus. Ele sabe até onde ele pode tocar. Deus santo. Ah, Deus, o que o diabo falou? Posso tocar na vida dele? Na vida dele não, de Jó você não toca. Toca só até aqui. O Senhor pôs limites. Ele tem limites. E quando a gente fica correndo, tá se manifestando ali, vou correr do diabo. Ele tá rindo da nossa cara. O Senhor nos levantou para expulsar demônios, para expulsar eles. Às vezes aquela vida está acorrentada,
gente não pode escandalizar o Evangelho. A gente não pode escandalizar o nome de Jesus Cristo. A gente não pode levar a bandeira de Jesus manchada. Aí a gente vai para Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo, por causa do escândalo, porque é mister que venha o escândalo. Mas ai daquele homem a quem o escândalo vem. Tem que vir o escândalo, tem que escarnecer o nome de Jesus, mas ai da pessoa que fizer isso. Sabe que tem muita gente que tem medo de cair na mão do diabo, mas a palavra diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Porque Deus. do diabo o Senhor te tira de lá. E da mão do Deus vivo, quem te tira da mão dele? Ninguém. Oi? Portanto, se a tua mão ou o teu pé escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. É melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e seres lançado no fogo eterno ou no inferno. Isso aqui não simboliza que você tem que cortar sua mão e seu pé, mas é algo para você possa entender. Ah, é isso aqui que está me fazendo pecar, eu vou tirar. Custou um dinheiro que eu tive que trabalhar 10 anos. Você prefere jogar aquele negócio de 10 anos fora do que viver a eternidade no inferno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, tira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e serem lançados no fogo do inferno. Aí, para a gente finalizar, a gente lê o versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Talvez a gente se perdeu pelo caminho, mas o Senhor veio nos buscar. A palavra do Senhor diz que Ele não veio para os santos, mas Ele veio para quem está doente, para quem está enfermo. E talvez Ele chegou aqui, assim, nessa noite. E tem muitas pessoas que pensam por ter aceitado Jesus, não vão pensar em desistir nem parar. Pensa, porque eu já pensei muitas vezes em desistir, em parar, em negar o meu chamado. Mas o Senhor toda vez me lembra e me levanta e me mostra da onde Ele me tirou. Do que o Senhor fez na minha vida. E toda vez que você pensar em pecar, ou pensar em fazer alguma coisa que pode escandalizar o nome de Deus, pensa bem. Porque até o pensamento que passa pela sua cabeça pode ser cobrado. Porque você foi escolhido. Você foi separado. Quando se lança aquela peneira dentro do mar, puxa muitas pedras. Mas só algumas são pedras preciosas. Não são todas que vêm. A gente é precioso, a gente é separado, a gente é eleito. A gente não pode estar em qualquer lugar para não escandalizar o nome de Deus. Meu Deus. Se passar ali, tá sentado no bar, tá bebendo refrigerante, mas alguém tira foto, vê de repente um copo bem diferente, pode virar pra um monte de... Ó, vi fulano bebendo ali no bar. O nome do Senhor está sendo escandalizado. É só ali que tá aberto, eu vou comprar e vou beber na minha casa. Não escandalize o nome do Senhor. Não escandalize o Evangelho. A gente está sendo observado a todo momento. A
Aleluia. Porque